Saúde, estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar. Esse programa está muito bom. Nesse segundo bloco, a gente continua falando sobre fé, medicina, espiritualidade, essa questão essencial para a nossa vida, para a nossa plenitude, para o entendimento do que é a vida, do início ao fim. Olha, cerca de 80% da população mundial está ligada a alguma religião, alguma religiosidade, acredita num poder superior, 80%. Então, para enriquecer essa conversa, agora a gente tem uma pessoa muito especial, doutora Soraya Issa. Eu vou pedir que ela própria se apresente, porque ela tem uma lista de atributos que é tão maravilhoso de ouvir. Vamos fazer contato com ela está conversando online com a gente, porque ela está reclusa por causa, infelizmente, da Covid, mas está ótima. Vamos falar com ela. Doutora Soraya, apareça aí. Está aqui. Opa, querida, tudo bem? Aqui. Que alegria falar com você. Nossa, alegria minha, Fernando. Muito obrigada mesmo, tá? Pela oportunidade. Eu sou Soraya Issa de Carvalho, formada pela UFMG há 38 anos atrás. E foram 38 anos dedicados à medicina e aos estudos, e cada vez tentando me capacitar mais, né? No sentido de atender da melhor forma possível, cuidar do paciente, acolhê-lo e oferecer o que a medicina poderia, e os meus ouvidos, que é muito difícil a gente escutar alguém. E é muito difícil também falar sobre esse assunto que a gente está dizendo agora, que a gente está falando agora. Estamos falando de religiosidade, estamos falando de fé, mas estamos falando também de terminalidade, estamos falando de cuidados paliativos. A doutora é tanatóloga. A tanatologia é literalmente o estudo da morte. Isso. Do que vem a ser para cada um a morte. Porque o conceito geral seria a finitude, mas cada um enxerga de uma forma. Aí vem a espiritualidade. Seria o fim daquela pessoa ou um início para que nós chegássemos à vida eterna, que é o que eu creio e o que eu tento passar para as pessoas, com calma, sem mudar a religião de ninguém. Não é esse o meu trabalho, mas o meu trabalho é chamar pela presença de Deus ali, para nos ajudar com uma oração, com perguntas iluminadas para aquela pessoa e também para a família. O meu cuidado é extensivo à família também. Porque a família adoece junto, a família tem até os próprios sintomas da doença, né? A família é parte integrante do doente, né? Exatamente. E todos têm uma história com aquele paciente ali, com aquela pessoa. Então, existe amor, existe necessidade de perdão, existe necessidade de acolhimento. Qualquer desejo ali é bem-vindo que a pessoa se manifeste. E eu sempre gosto de perguntar àquela pessoa, quando eu sou chamada para fazer o atendimento, primeiro, antes de conversar com o paciente, eu converso com a família. Tento saber a história daquela pessoa, o que está acontecendo, o que ela está sentindo e, principalmente, o que ela pensa que vai acontecer dentro de alguns dias. Este tempo aí nós não sabemos quando vai ser, mas existem casos que a gente sabe quando a morte já está bem próxima. E alguns elementos, né, que a senhora falou agora nessa última colocação aí, a ideia de uma vida que vai continuar, a ideia da existência de uma alma, ou pelo menos algo que pode ser até mais abrangente ainda, de que somos uma consciência que sobrepõe até mesmo a alma, a nossa vida aqui, ela é inferior à nossa consciência. É um momento propício para falar sobre isso, quando a vida apresenta os sinais de que ela está terminando, né? Terminando. E eu acho importante que todos saibam o seguinte:
Eu sou uma pessoa, e não tenho constrangimento de falar sobre isso, eu sou uma pessoa portadora de esclerose múltipla. E eu fui diagnosticada há 20 anos atrás, fiz o tratamento durante 2 anos, ao invés de ter melhoras, eu só tive um decréscimo do meu estado geral. A partir daí, eu via eu deitada, né? Eu não conseguia andar, fazer nenhum movimento, eu perdi a visão durante 10 anos. Naquela situação ali, eu tive uma conversa com Deus. Eu vou abandonar todo e qualquer tratamento, a minha vida está entregue a você, meu Deus, e por favor, me deixe voltar para a medicina, porque eu não consigo viver sem os meus pacientes. Então, é uma troca contínua, eles representam vida para mim e eu represento para eles esperança, alguém que vai ouvi-los e alguém que vai suavizar. É exatamente o papel que eu quero desempenhar, suavizar, levar um pouco mais de esperança àquele lar, e assim eu tenho conseguido, mesmo com todas as dificuldades motoras, sensoriais muitas vezes. Então eu quero mostrar para as pessoas que a fé, ela é importante para mim, para a minha vida e para quem está comigo. E a fé, ela também, ela tem assim, efeitos diretos no tratamento como um todo? Ela ajuda clinicamente o médico? É mais fácil tratar um paciente que tem fé barra religiosidade? Sim, fica mais fácil quando a gente acredita em um ser superior, no nosso Deus. Então fica mais fácil porque a gente faz as orações. E eu vou falar uma coisa para você: existem áreas né, no nosso cérebro que respondem muito bem à presença da fé na nossa vida. É aquela esperança, é o acreditar que, não que a gente vá ficar curado de determinada patologia ou de determinada sequela de acidentes ou sequelas neurológicas, mas a gente saber que tem alguém ali, que o nosso Deus está ali e que Ele vai nos acolher. Sempre falo isso para todas as pessoas. Segundo Freud, ele achava que Deus era uma criação nossa, exatamente porque nós fomos criados com o Pai, né? O Pai nos acolhendo e nos protegendo. E nós criamos Deus, tá? Para que a gente, num momento desse, de tamanha angústia, pudesse pedir a alguém que fosse o nosso Pai fazer companhia, nos acolher. Mas a verdade, infelizmente, para Freud, não é essa. Eu sei que Deus existe. Eu sei e não preciso vê-lo. Eu sinto a presença dele mesmo. E quando a senhora fala sobre a religiosidade, a importância da fé, como é que ela pode caminhar ao lado da medicina? A senhora deu um relato aí, pessoal, dizendo que teve um momento que a senhora precisou meio que abandonar o tratamento ali para seguir de uma outra forma. Mas, às vezes, só a fé e só a religiosidade não vão segurar a barra sozinhos. Não, eu sei que não. O meu caso foi uma questão de escolha minha, pessoal. Mas como eu não posso chegar, e isso não seria lícito e não seria correto. Eu sou a favor dos tratamentos, sim. Tanto que todas as pessoas que estão em tratamento, eu cuidei da minha mãe até o final da vida dela, 3 anos atrás. Eu fiz a ressuscitação, a tentativa de ressuscitação cardiorrespiratória da minha mãe, que era a pessoa que eu mais amava na minha vida, e eu tinha pavor
no dia que iria acontecer essa perda da minha mãe, eu carreguei isso tudo durante a minha vida inteira. Então, naquele momento em que ela estava indo, não pensa que não faltou tratamento antes. Tudo foi usado antibiótico, ela teve Alzheimer, eu tratei dela para a doença, tratei também da pneumonia, se ela precisasse ser internada, ela ia, tá? Ficava no hospital, ela estava na oxigenoterapia, mas eu perguntei a ela 2 dias antes o que ela queria. Ela só me falou uma coisa: eu não quero que coloque o tubo, eu não quero que faça nada invasivo em mim. Ela não usou o termo invasivo, estou só tentando passar para vocês que ela não queria ser machucada, mas que ela queria dizer que ela foi muito feliz. Ela teve um momento de lucidez naquela hora que ela me disse: você foi a minha grande bênção. Vocês, né? Eu e a minha irmã e a nossa família. Então eu perguntei se ainda faltava alguma coisa que ela queria falar para mim. Ela disse: fica com Deus. Eu falei: vai com Ele e vai em paz. Então, você viver isso com a sua mãe, que era uma criatura que você tinha pavor de viver aquele momento, e que aconteceu exatamente comigo, eu falei: meu Deus do céu. Eu pedi socorro ao plano de saúde dela, eles vieram aqui e falaram comigo: agora deixa com a gente, vai ficar ali, deixa com a gente. E eu obedeci como obedeci tudo até aquele momento. Só depois, é lógico que a gente chora, cada um manifesta de uma forma diante da morte, chora, se fragiliza, grita, pede socorro, é tudo isso, né? E eu estava na presença da minha família aqui também, que me ajudou naquele momento tão difícil. Mas eu senti ali a grande paz da morte, a retirada do sofrimento, tá? Ela não sofria mais, ela não precisava mais do oxigênio, sabe? E ela deu aquele suspiro. É essa hora que a gente sente que está indo embora. Isso já aconteceu, Fernando, várias vezes em hospitais geriátricos que eu já trabalhei, já estive ao lado de pacientes terminais, já conversei com vários deles, cada um com uma patologia. A geriatria não escolhe patologia, nós é que escolhemos, de acordo com a família e o paciente, a melhor forma de fazer essa passagem. E isso te deixa mais forte, doutora? Esse contato, essa vivência com algo tão especial da nossa jornada, o que isso agrega para o seu trabalho? O que isso é importante para quando a senhora pega ali uma família que está começando a trilhar um caminho ali, que a senhora conhece para e passo ali onde ele vai dar? Como é que a senhora se fortalece para ajudar mais pessoas a partir dessas experiências tão ricas? Em primeiro lugar, todos os dias eu faço a minha oração antes de começar o meu trabalho. Que Deus me ilumine e que eu seja um canal de alívio, de ciência, de ajuda, não só para o paciente, quanto para a família. É lógico que eu, para chegar a esse ponto, também, para ser um psicanalista, nós precisamos ser cuidados. Então, eu fui cuidada mais de 20 anos fazendo psicanálise, sendo submetida à psicanálise, para eu ter condição de fazer essa separação, ter condição de abraçar alguém, mas não deixar uma parte de mim ali. Então, eu tenho que voltar, porque eu também tenho a minha vida, eu também tenho minha família, eu também tenho contas a pagar, eu também tenho as minhas necessidades. Então, você já pensou se todos os dias eu voltasse para casa acabada, eu não daria conta no dia seguinte.
Então, mesmo com essa doença, é incrível a força que eu tenho cada dia, sabe? Eu me sinto forte e me sinto assim, agraciada por Deus e pelas famílias, para quem eu possa levar essa palavra de tranquilidade, de fé, de ciência. Tudo foi feito. Eu nunca falei para ninguém: pare de tomar a medicação, faça como eu. Não. Cada um vai ser tratado pelos seus especialistas por tudo. É a hora da passagem que eu estou com eles. Ou então, durante todo um tratamento que eles estão fazendo comigo. Porque eu posso estar tratando de uma pessoa, ela está super bem, respondeu bem a um tratamento, por exemplo, de insulina, ou um tratamento para uma pneumonia, e acontece realmente um acidente e ela falece ali. Não foi por causa da doença e não foi por causa da medicação, entendeu? A gente tem que estar sempre atento a tudo. O médico, ele tem que ter um olhar na ciência constantemente, e se está sendo feito de maneira correta e desejável para todos nós, porque o médico tem que estar satisfeito com o resultado também. E quando não está, vamos criar uma nova proposta de tratamento. Aí a gente conversa com pessoas que fazem parte da nossa equipe, o que a gente pode fazer para aquele paciente e para aquela família. Doutora, a gente conversou no primeiro bloco com a doutora Marcela Mascarenhas, que é especialista em cuidados paliativos, uma médica oncologista, e ela falou muito sobre a diferença entre religião e religiosidade. Sim. Religiosidade como algo que abarca a própria religião e religiosidade Sim. como algo que, às vezes, não necessita especificamente de uma religião. Religião. A senhora pensa assim Concordo. também? Eu penso assim, tá? Eu sou católica de formação e de prática, tá? Mas nada me impede de escutar, às vezes, o que um pastor fala, ou que uma pessoa que não tenha nenhuma religião. Eu já tratei de pessoas assim, que não acreditavam em Deus, mas eram pessoas tão boas que não precisa ter uma religião para ser bom, para ser suave e principalmente ser aberto à manifestação de Deus naquele momento, porque Ele está com todos nós. Nós é que às vezes não olhamos na direção dele, mas que Ele está com a gente, está e nos respeita muito. Ele não nos força a nada. Então, se o próprio Deus não faz isso, quem sou eu para fazer? Cada um vai escolher ao longo da sua vida, mas que é importante a gente ver a diferença quando nós fazemos esse trabalho para pessoas que têm religiosidade, que têm a espiritualidade, que sabem que nós temos um espírito e que nós temos Deus. É bem diferente. Mas pessoas que não acreditam também, eu faço da mesma maneira, tá? Da mesma forma, com a mesma simplicidade, e não imponho nada a ninguém. Eu só faço o meu trabalho. E a senhora acredita, doutora, que a psicanálise às vezes pode ter algum ponto de conflito, de atrito com a própria religiosidade, com a esperança, às vezes até exacerbada, na religião, diferente da espiritualidade? A senhora acha que dá para conciliar na mesma frase aí psicanálise e religião? Sim. Olha para você ver. Freud era uma pessoa... eu falo porque sou freudiana, mas a gente estuda todos os psicanalistas até escolher um para que a gente dedique os nossos estudos. Então, eu sempre gostei muito dele. Até que ele chegasse às conclusões, ele leu o Torá, né, que seria o Antigo Testamento, que os judeus
eles se baseiam mais, ele leu várias vezes, se não me engano, 5 vezes o Torá. E ele sabia, só que, presta bastante atenção, a família dele o chamava de Moisés, porque ele era conciliador. Ele era aquela pessoa que estava ali conciliando a família toda e ajudando todo mundo. Só que ele optou para a eutanásia. Ele teve câncer de mandíbula, passou por de 31 a 33 cirurgias na mandíbula. Ele sentia muita dor, e ele pediu à filha dele, essa moça bonita que está aqui, Ana Freud, que ela era psicanalista também, que chamasse um pastor, Oscar Pfister, para que fizessem a eutanásia nele. Então, é o grande exemplo de alguém que não aguentava mais, mas que conversou com alguém que representava Deus. Então, são as próprias dualidades que nós temos, entendeu? Uma pessoa que chamou e que quis morrer porque não aguentava mais a dor. Pediu a eutanásia. Doutora, e outro psicanalista que também trabalhou com Freud, Jung, tem um estudo tão bacana sobre a ancestralidade, sobre culturas primitivas, sobre os mitos, e muito ligado à espiritualidade e como isso impacta a nossa vida, até com relação ao que a gente acredita e adora como mitos, né? Exatamente. Tem pessoas que acreditam e sabem que os mitos estão aí, né? E Jung, exatamente por causa deste excesso, uma das coisas, né, de espiritualidade é que teve uma ruptura entre eles. Então, eles se separaram e Freud nunca mais quis conversar com ele. Exatamente por causa dessas diferenças de pensamento. É onde eu acho que as diferenças existem, mas cada um tem como chegar e agregar. Freud era uma pessoa inflexível. Eu já penso que a flexibilidade, ela pode nos ajudar e muito. Se não, do jeito que eu sou, católica, com tanta fé, eu não ia chegar e prestar o meu auxílio a uma pessoa que fosse um ateu. Mas ali não sou eu, é a profissional. E eu fiz um juramento médico, que onde eu entrar, que os meus olhos sejam cegos e a minha boca se cale a todos os segredos que me forem confiados. Quem disse isso foi Hipócrates. É lindo, doutora, né? Lindo. E por falar em mitos, já que estamos falando de Jung, a gente tem aqui o quadro Mitos e Verdades. É um quadro que a gente desmitifica relações equivocadas sobre o assunto que a gente está debatendo no programa. Então, eu queria convidar a senhora para participar conosco. Eu falo a frase, aí a senhora diz, mito, não tem nada a ver, verdade, ou então pode ficar no meio termo, tá bom? Sim, perfeito. Agora? Então, vamos lá. Vamos lá, então, estamos falando sobre ciência, fé, religiosidade, cura, esperança. E aí estamos conversando com a Soraya Issa, a doutora Soraya Issa, que entre muitas outras atribuições é também tanatologista. Ela estuda... Tanatóloga. Ela é tanatóloga, que estuda a inevitável morte, né, doutora, de todos nós, né? Isso é muito legal. É muito interessante falar sobre isso. Doutora, primeira questão é essa. A frase é essa. Oração, meditação, elas diminuem os batimentos cardíacos, baixam a pressão sanguínea e baixam o ritmo da respiração. Mito ou verdade?
Verdade. Verdade, sim. E eu já vi isso, certo? Pela tranquilidade, pela diminuição da ansiedade daquele momento, a pessoa se concentra naquela oração. Então, não é um milagre, é uma realidade mesmo. Eu já vi. E até o próprio terço, até aquela própria, aquele hábito também muçulmano de usar ali o colar para fazer aquela Sim, contagem, rezar um terço sim, é uma meditação, né? sim, é uma meditação. E o nosso cérebro recebe isso como sendo um acalanto, até É, uma até um mantra. cantiga. Um É um mantra, uma mantra, né? música que a gente canta como mantra, ela também Sim. acalma, né? Acalma também, sim. É. A outra questão é, uma pessoa de bem com a vida tem um sistema imunológico fortalecido. Mito ou verdade? Ah, mito. Mito. Eu coloco dessa forma. Para você melhorar a sua imunidade, a gente melhora através das vacinas. Isso eu estou colocando bem específico, tá? A gente coloca também que a alimentação vai ajudar, os exercícios físicos também. Agora, falar que exclusivamente a pessoa de bem com a vida, ela vai ter uma melhora imunológica, eu não acredito que só isso, mas que seria um dos fatores, tá? A pessoa que consegue se cuidar e estar bem com ela, sim, mas não é o único fator. A outra questão é essa, doutora Soraya. O fanatismo religioso pode ser prejudicial à saúde. Mito ou verdade? Verdade. Porque a partir daquele fanatismo religioso, nós vamos entrar, bater muito de frente com outras religiões e a gente vai ter, por exemplo, nós vamos reduzir o nosso, a nossa capacidade de relacionar com outras pessoas, porque já começa a falar de uma coisa que eu não concordo, eu vou bater de frente, eu vou afastar uma pessoa que talvez eu possa ajudá-la e ela também me ajudar no que diz respeito a determinado assunto ou determinada situação, certo? O fanatismo não é bom em nada. A outra questão, perdoar faz bem para a saúde. Mito ou verdade? Verdade absoluta. Sim, porque eu já estive com várias pessoas, né, fazendo as perguntas na hora. Isso é o trabalho da tanatologia. Você tem vontade de perdoar alguém ou ser perdoado por alguém antes de acontecer a sua passagem? E muitas vezes o próprio perdão que acontece ali, eu presenciando, não ela conversando com a outra pessoa. Você não precisa falar para a outra pessoa, mas você pode perdoar aqui dentro de você. E aí é uma coisa fantástica como alivia. O perdão é um alívio para quem perdoa. A verdade é essa. É verdade. A fé pode ajudar no tratamento da depressão. É mito ou verdade, doutora? É verdade, sim. E eu já tive várias situações assim em que eu sempre falei para a pessoa: não se esqueça de fazer orações, não se esqueça de ter um momento com Deus e faça disso um compromisso diário, que você possa estar com Ele ou com quem você quiser, mas que represente o eterno na sua vida, o espiritual dentro de você. Aí você precisa ver como melhora. Muito, muito, muito. Com certeza. Olha essa outra questão, doutora. A prática religiosa Sim, está ligada à secreção de endorfina, dopamina, as substâncias do prazer e bem-estar. Mito ou verdade? verdade, verdade. Quando você canta, quando você dança dentro de uma igreja, quando você gesticula os seus braços, você não faz isso
só uma questão assim autônoma, não. Existe ali um sentimento e as nossas endorfinas, não só as endorfinas, mas os neurotransmissores, eles inundam o nosso cérebro. E a última questão é essa: pensamentos ruins liberam cortisol e adrenalina, que em excesso são nocivos para todo o organismo. Mito ou verdade? Verdade, verdade. O cortisol, ele não é produzido pelo nosso cérebro, tá? Ele é produzido por uma glândula que fica sobre o nosso rim, que se chama suprarrenal. E o cortisol, para que ele existe? Ele existe para que a gente consiga sobreviver a vírus, bactérias, a essas inflamações nossas do dia a dia. Só que o excesso vai causar problemas para a gente. A nossa imunidade, ela vai ficar deprimida devido ao excesso de cortisol, que é como se a gente tomasse um comprimido de cortisona todos os dias. Então, aí vai surgir uma série de consequências para a nossa saúde. Então, bons pensamentos são fundamentais para a gente ter boa qualidade de vida, né, doutora? Claro, a qualidade de vida chega um momento em que lá fora passa a ser um fator para a gente pensar o que o nosso cérebro e a nossa vida vai determinar para ser melhor, para que a gente viva melhor e quem está ao nosso lado também consiga nos suportar. A verdade é essa. Muito obrigado. Doutora, que alegria falar com você. Muito obrigado pela sua generosidade. A doutora está se recuperando aí de uma Covid, atendeu a gente prontamente online, mas já quero fazer o convite para que a senhora volte aí prontamente restabelecida para a gente se conhecer aqui no estúdio, para falar mais sobre isso. Muito feliz, sabe? Eu te acompanho já há bastante tempo e um dia eu pensei, nossa, quero ser um dia entrevistado pelo Fernando. Olha só, eu tinha isso na cabeça. Pensamento tem força. Sim, tem muita força, claro que sim. Sem dúvida. Mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. Doutora, muito obrigado. Exatamente. Saúde. Eu que agradeço. Saúde para você também e para todos que estão nos assistindo. Valeu, gente. Muito obrigado pela sua companhia. A gente fica por aqui. Acompanhe também nossa programação pelo YouTube. Mande a sua interação lá pelas nossas redes sociais e a gente se encontra aqui no próximo Saúde e Bem-Estar.